Então, a gente encerrou de falar microscópios, tem atividade até no Google Sala de Aula para vocês responderem. E... Deixa eu não conseguindo aceitar o Rian. E a gente vai hoje ver sobre, só para não ficar perdido essa parte de microscópio, do mundo microscópio, que a gente vai começar a parte de molécula. Então, aqui a gente vai começar a ver ainda um tema complementar a esse tema de vocês. Deixa eu só iluminar mais isso aqui. Certo? Então, a gente vai ver só mais um pouco para complementar aqui o conteúdo de vocês. A tela, vocês estão vendo a tela? Sim? Vocês estão vendo o livro? Então, aqui, por exemplo, é uma imagem através de um microscópio de varredura, né, que é aquele maior de todos. Isso aqui é um ácaro, que fica em tecidos. Um ser vivo chamado ácaro, que ele é microscópico. Então, o formato dele através do microscópio de varredura, foi possível identificar ele no seu, como é o seu formato real, né? Esse aqui é uma imagem de microscópio de varredura, que aumenta animais 120 vezes, mas porém as cores são geradas por computador, né? Eles não são amarelinho e laranjinha, mas eles são isso daqui que vocês estão vendo. Aí aqui era mais para mostrar umas imagens para vocês relacionadas a isso, para vocês verem mais ou menos como é que visualiza-se um organismo por meio de microscópio. Esse aqui é o tardígrados, que eles são considerados como um dos seres mais fortes que a gente tem, apesar do tamanho dele. E eles só são vistos através de microscópio, aí, ó, como eles são o formato deles. Eles são muito, 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 muito pequenos. Porém, eles têm características muito particulares dele, que são o quê? Ó? Muitas das informações que temos hoje sobre tardígrados e diversas outras formas de vida só foram obtidas após a invenção de instrumento que foi o microscópio. E os tardígrados, eles vivem na água ou fontes hidrotermais nas profundezas do oceano ou sobre o gelo nas montanhas do Himalaia. Alguns exemplares já foram até mandados para o espaço, depois de expostos ao vácuo, ambiente a qual a maior parte dos seres vivos é destruída, eles voltaram ao nosso planeta e conseguiram se reproduzir. Então, os tardígrados... Bom dia, Paulo. Os tardígrados, que são esses bichinhos aqui, eles conseguem viver no espaço, mesmo sem oxigênio, mesmo no vácuo. Eles foram liberados no espaço, depois pegos de volta, trazidos, e eles é como se nada tivesse acontecido. Ok, eles novamente. Esse ser vivo microscópico, que normalmente vive na água. Aí aqui é só fazendo perguntas. Deixa eu ver aqui se dá para a gente responder. É só se ler esse o texto. A gente não vai precisar ler texto, porque eu quero mostrar mais essa fotos. Então, aqui são outros organismos, microscópios vistos a partir do microscópio, que foi a última temática que a gente viu. Isso aqui, ó, são vírus. Vírus tentando atingir uma célula. Mas tardígrados, porque os tardígrados, eles são bem repetitivos aqui, porque eles são muito pequenininhos e até agora é o menor ser vivo já encontrado que consegue se observar ele desse nível aqui, com tanta perfeição, através do microscópio de varredura. Aí aqui é falando mais sobre a relação das células, algumas imagens de algumas células, ó. Esse roxinho mais escuro aqui é o quê?
de uma célula. Essa borda aqui, como é que chama? Hein, gente? Como é que chama a borda da célula? A gente vai ficar aqui até alguém responder. Membrana plasmática. Membrana plasmática. Como é que chama o espaço vazio do meio da célula? Como é? O espaço vazio daqui da célula. Esperando. É o citoplasma. E a bolinha do meio? Núcleo. Certo. Então aí eu tenho a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Aqui, ó, a produção que a gente já viu. Esse aqui, ó, a célula que eu pedi para vocês montarem, um exemplo didático. Mitocôndria, retículo, parede, núcleo, membrana plasmática, cloroplasto e vacúolo. Isso aqui é uma célula animal ou vegetal? Hein? Animal. Vegetal. Não. Animal ou vegetal? Tá parecendo com animal. Uhum. Qual a característica que está fazendo com que ela pareça com animal? Que tem diferenças entre a animal e a vegetal. Tô esperando. Temos aqui É a tipo manhã assim, inteira. parece. É tipo assim, parece que. Fóssil Aí, ó, nessa DNA animal, ela não tem coisa. parede celular. Ela não É, tem parede celular? isso. E essa aí tem parede celular? Ah, Então, é animal ou vegetal? Vegetal. Por quê? Vegetal. porque ela. Que tem parede celular. E outra característica, vocês lembram qual a outra que também define que é vegetal? Ela tem um vácuo central. Não, tem Ela um tem um negócio vácuo. também. Tem O o... A cloroplasto bichinha, dela a característica também. dela, assim, a forma dela. Ela tem uma forma mais geométrica, né? Tipo, com laterais, por conta da parede celular. Ela tem um vacúolo central, que é grande, e ela tem os cloroplastos, que são os que a célula animal não tem. Células animais, quando tem vacúolo, são vários vacúolos espalhados, não tem cloroplasto e nem vacúolo, e nem parede celular. Os cloroplastos, eles são responsáveis pelo que na célula vegetal? Senhor? Eles são responsáveis pelo que na célula vegetal, os cloroplastos? O que é que eles ajudam a fazer? Por que as plantas são verdes? Eles dão da fotossíntese. Por causa do Negócio da quê? fotossíntese. A fotossíntese. Isso, os cloroplastos eles são responsáveis pela fotossíntese das plantas. E as plantas são verdes por conta do cloroplasto. Entendi. Aqui a gente tem, ó, uma micrografia de uma planta
e onde está aparecendo centenas de cloroplastos, que microscopicamente a gente vê as bolinhas, só que numa distância a gente vai ver tudo verde. Aqui são exemplos só de corte, como é que muda a nossa visão conforme o jeito que a gente corta, né? Se a gente cortar o tomate o limão também. Isso, se cortar na longitudinal, que é de cima para baixo, a gente vê 2 gomos com um central, uma divisão central. Se a gente corta na transversal, que é nessa, a gente já vê 3 gomos com 3 divisões. Então, dependendo de onde você corta, você vai ver coisas diferentes. Na célula e nas outras coisas que são vistas microscopicamente, não é diferente. Então, tem cortes assim na longitudinal e tem cortes assim na transversal para poder visualizar os diferentes tipos de formatos. Agora a gente vai assistir um videozinho sobre microscópio caseiro. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento e compartilhar com áudio. Que tal conseguir ver com a ajuda de um microscópio caseiro os seres Que tal conseguir ver com a ajuda de um microscópio caseiro os seres microscópicos que estão dentro de uma gota de água não potável? Para esse experimento, você vai precisar apenas de uma caneta laser, um pedaço de fita adesiva, uma seringa sem a agulha, água de uma poça, rio ou lagoa, de preferência de perto do fundo, com um pouco de terra, 2 copos, mais altos que a seringa, um livro ou qualquer apoio liso, um par de luvas, estéreis de preferência, uma parede lisa e clara, um cômodo que fique bem escuro. Se o trabalho for feito à noite, ainda melhor. No cômodo escolhido, posicione os 2 copos em um apoio. Pode ser uma mesa, que esteja de frente para a parede onde será projetado o experimento. Coloque as luvas para começar a construir seu microscópio. Agora, encha a seringa com um pouco da água coletada. Lembre-se, tem de ser água não potável. Depois, aperte bem devagar o êmbolo da seringa, formando uma gota de água que fique pendurada na seringa, mas sem deixar cair. Coloque a seringa presa entre os 2 copos, já posicionados próximos à parede. Agora, passe o pedaço de fita adesiva sobre o botão que aciona o laser, dando a volta na caneta. Aperte bem a fita. Isso precisa ser feito porque o laser tem de ficar constantemente aceso. Chegou o momento de ajustar a luz. Para te ajudar com isso, use um livro ou um objeto liso no qual possa apoiar a caneta. Lembre-se, a luz precisa atravessar a gota de água e chegar até a parede. Para isso, vá ajustando as distâncias. Agora apague a luz e observe se há algo dentro da água que você não consegue enxergar a olho nu. Então, né, é um exemplo de um microscópio caseiro que a gente poderia ter feito se a gente estivesse no presencial. Daria para fazer em sala de aula, né? Ligar tudo e conseguir fazer, mas é um jeito, uma técnica usada para poder visualizar sem a necessidade de um microscópio real, né? Conseguir fazer esse tipo de visualização na água suja e ver os micro-organismos que ficam nadando no interior da água. Que por mais que a gente não veja, tem muitos micro-organismos na água. E esses micro-organismos que tem na água, eles podem causar doenças, dependendo de quais sejam, e causar alguns males que as pessoas não sabem. Então, não é recomendado. Por isso que tem que ferver ou filtrar a água, porque ninguém sabe o que é que tem dentro da água quando ela é pega assim, dessa forma. Aqui tem outras imagens relacionadas ao microscópio, que aqui são hemácias, são células sanguíneas, por onde nosso sangue é transportado.
Aqui são neurônios, que é por onde a gente tem a nossa sensação nervosa, né, as ligações entre vários dendritos. Aqui a gente tem o neurônio mais de perto. Aqui a gente tem uma célula como se fosse de um tecido. Essa daqui é da bexiga, né? Aí a camada superior é a parte mais superior da pele da bexiga. E essa aqui é a mais interna da bexiga. Aqui a gente tem da vesícula biliar, que é para onde a gente libera a bile, que quebra gordura. Aqui nós temos uma célula, uma única célula de um óvulo, né? Que aqui ó, já tem até um espermatozoide aqui fora, aguardando a sua entrada. Os espermatozoides. O óvulo, os espermatozoides tentando entrar no óvulo para ocorrer a fecundação. Isso aqui é uma célula muscular. Esse daqui é uma célula muscular esquelética, que é a que fica grudada no esqueleto. Esse daqui é uma retina, no caso, é o tirado do olho. Isso aqui também são células da retina, só que mais próximas. E acabou essas imagens aqui sobre células. Eu acho que nessa temática eu queria mostrar esses textos, as imagens para vocês hoje, era só isso, que aqui já vai falar sobre a segunda parte. Deixa eu ver aqui se a gente responde essa daqui. Isso aqui, não, é sobre os textos. A gente não vai ler texto, porque eu não quero ler texto com vocês hoje. A gente está vendo mais, é só para encerrar a temática do assunto. Essa parte aqui depois a gente vê na parte de molécula, tá? Então, a gente vai dar introdução aqui já ao conteúdo que estava agendado para hoje. A gente começar, esse aqui foi mais para encerrar a parte de microscópio, ver alguns organismos microscópios, o microscópio caseiro. Mas a aula de hoje é começando a nova temática, né? Que é a nova temática de vocês, agora ainda na mesma unidade, é a temática, o capítulo 2. Que é sobre as bases moleculares da vida. Vamos só dar a introdução hoje e continuar na aula de quinta-feira, né? Falar mesmo sobre a temática na quinta. O desenvolvimento da química orgânica no século XIX e XX foi fundamental para o progresso da biologia. Sem a base proporcionada pela química, seria impossível penetrar no mundo submicroscópico e descobrir como funcionam as células e os organismos vivos no nível molecular. Até as primeiras décadas do século XIX, o estudo experimental das substâncias orgânicas, hoje definidas como as que apresentam, entre outras características, o elemento químico carbono em sua composição, não progrediu muito, principalmente porque se acreditava que substâncias orgânicas somente poderiam ser produzidas no interior de organismos vivos. Alguns adeptos dessa doutrina, denominada vitalismo, defendiam que para produzir substâncias orgânicas era necessária uma essência imaterial, a força vital, presente apenas em seres vivos. Os progressos da química mostraram que substâncias presentes nos seres vivos podem ser fabricadas em laboratório por métodos semelhantes a utilizados pelos químicos experimentais na produção de substâncias orgânicas. Desde então, a aplicação de princípios e métodos da química ao estudo das substâncias orgânicas tem sido proveitosa para químicos e para biólogos. Para os químicos, abriu-se um novo e vasto campo de estudo, a química orgânica. Para os biólogos, desenvolveu-se o novo ramo das ciências naturais, a bioquímica, que estuda a química da vida. Com base nos conhecimentos e nas técnicas de análise da química, tornou-se possível decompor em laboratório qualquer substância orgânica, identificando os átomos que a compõem e a maneira como eles se organizam nas moléculas. Também se tornou possível produzir um laboratório praticamente qualquer substância orgânica conhecida.
proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos e etc. E até mesmo criar substâncias antes inexistentes. Atualmente, existem diversas substâncias sintéticas, isto é, fabricadas em laboratório, que servem para a indústria de plásticos, fibras, borrachas, solventes e inúmeros outros compostos. Laboratórios farmacêuticos produzem vitaminas, nutrientes e vários tipos de medicamentos que curam e previnem doenças. Tudo isso nos dá uma ideia de como a química é importante. A partir disso, a gente entende primeiro sobre a química da vida, que é a química orgânica, que a gente vai ver agora, que é a bioquímica, né? A gente vai ver química orgânica, é uma parte da química orgânica dentro da biologia, que é a bioquímica. A gente tem que a matéria que forma os seres vivos é chamada de matéria orgânica e ela se caracteriza principalmente pelo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses 6 elementos juntos, eles constituem praticamente 100% da massa corporal dos seres vivos. Os outros 2% são de elementos químicos necessários ao funcionamento celular. Porém, os 98% são contidos apenas com esses tipos de elementos. Então, no nosso corpo, assim como na nossa atmosfera, é mais comum achar carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre do que qualquer outro tipo de metal ou de qualquer outro tipo de elemento contido na tabela periódica. Tipos de ligação química. Existem alguns tipos de ligação química que a gente vai aprofundar com o passar das aulas, mas, de modo geral, vocês precisam saber que existem 3 tipos de ligações químicas, que é a iônica, a covalente e mais outras duas, que a gente vai deixar para falar depois, mas que tem a iônica, covalente e a iônica, e tem uma terceira que é relacionada aos elétrons, que a gente vai ver mais no final, que ela não é muito estudada, porque ela não acontece com facilidade. As mais comuns são a iônica e a covalente. Na natureza, os átomos dos elementos químicos raramente encontram-se isolados. Em geral, eles estão unidos por ligações químicas. Para o estudo das substâncias, as substâncias orgânicas, são importantes 2 tipos de ligações químicas que ligam os átomos. São a ligação covalente e a iônica. Na ligação covalente, os átomos unem-se pelo compartilhamento de pares de elétron, formando moléculas. Por exemplo, sempre que 2 átomos do elemento químico hidrogênio se combinam com um átomo do elemento químico oxigênio, forma-se a molécula de água, H2O. A combinação de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de enxofre, no entanto, dá origem a um gás mal cheiroso chamado de gás sulfídrico. As moléculas de todas as substâncias orgânicas apresentam ligações covalentes. Então, de modo geral, a gente tem que as ligações covalentes são aquelas que há troca de pares de elétrons. Essa troca de pares de elétrons faz com que, durante a ligação, elas formem novos compostos. Então, se eu juntar 2 moléculas de hidrogênio com uma molécula, juntar dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eu vou formar uma molécula de água, H2, 2Hs, O, 1O. Já se eu for misturar com outra coisa, como por exemplo com um enxofre, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter que vai se formar o gás sulfídrico, que é outro tipo de elemento de outra molécula. Enquanto isso, a ligação iônica resulta da transferência de um ou mais elementos um para o outro. Não é ligação, é transferência, né? Eles não se compartilham, eles transferem. A partir disso, surge 2 termos, que é o termo cátion, que se refere a questões positivas, e ânion, que se refere a questões negativas. E esses 2, os cátions e os ânions, são chamados de íons, por isso ligação iônica. Na ligação iônica, eu tenho, por exemplo, quando eu misturo sódio com cloro, eu vou ter o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é a mesma coisa que sal de cozinha. Se eu pegar outro elemento e juntar com outro elemento, eu também vou ter a formação de outra molécula. Porém, a característica que se tem da ligação, de uma ligação iônica, é porque um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo, porque eles se atraem e formam uma molécula nova. Como, por exemplo, o sódio e o potássio. O sódio é positivo, o potássio é positivo. Então, não tem como haver ligação de sódio e potássio. Mas o cloro é negativo. Então, se eu pegar este cloro e jogar para o sódio, dá certo, que vai dar cloreto de sódio. E se eu pegar esse cloro e jogar para o potássio, também vai dar certo, porque vai dar cloreto de potássio. Porém,
positivo com positivo não dá certo e negativo com negativo não dá certo. Professor, como é que eu vou saber quem é positivo e quem é negativo? Aí vai ter que ir um pouco lá para a química, de saber das famílias da tabela periódica. Na tabela periódica, a gente tem da família A1A até a 8A. Porém, para ter estabilidade, eu preciso ter 8 elétrons. E a 8A já tem 8 elétrons. Então, a família 8A já está completamente estabilizada. Já as famílias de 1 a 7, elas precisam de outros elétrons para poder conseguir se estabilizar. Nesse caso, tudo que tem depois do 4 é negativo. E tudo que tem antes do 4 é positivo. Então, se eu tenho família 1A, 2A, 3A, positivo. Se eu tenho famílias 5A, 6A e 7A, negativo. Então, a família 5, 6 e 7 podem ligar com a família 1, 2 e 3, caso a soma dos elétrons dessas três famílias, juntando com a soma dos elétrons de alguém dessas três famílias, totalize num total de 8 elétrons. Não pode passar de 8. Para poder acontecer isso daqui, ó, NaCl. Cl está na família 7. Na está na família 1. 7 mais 1, 8. Negativo com positivo se atraem e forma o cloreto de sódio. Algumas características das substâncias orgânicas é que elas são constituídas por por átomos de carbono. Toda matéria orgânica é chamada de orgânica porque tem carbono. E a quantidade de carbonos que mantém essa estrutura dessa molécula orgânica é chamada de cadeia carbônica. As substâncias orgânicas constituem cerca de 15 a 25% da massa de qualquer ser vivo, enquanto o restante é água e sais minerais. Dentre as substâncias que se destacam, tem proteínas, glicídios, ácidos nucleicos, lipídios. Uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, completamente desidratada, seria reduzido a cerca de 12 quilos de substâncias orgânicas, distribuídas em proteínas, lipídios, glicídios e ácidos nucleicos. Além disso, haveria aproximadamente meio quilo de outras substâncias e minerais diversos, mas aí uma pessoa que pesa 60 quilos diminuiria para 12, porque esses 48 quilos que tem aqui perdidos no meio é só água, é peso de água. Então não tem muito o que pesar. Daí entra essa tabelinha de sais minerais, que existem diversos tipos de sais minerais que são necessários e que são incluídos, por exemplo, na dieta de remédios, suplementos vitamínicos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de sais minerais. A gente tem sais de cálcio, de cloro, de cobalto, de cobre, de crômio, de enxofre, de ferro, de flúor, de fósforo, de iodo, de magnésio, de manganês, de molibdênio, de potássio, de selênio, de sódio e de zinco. E cada um é contido em um alimento diferente: carnes vermelhas, sal de cozinha, vegetais e folhas escuras, peixes e frutos do mar, feijão, abacaxi, carnes vermelhas, castanha do Pará e por aí vai, certo? Então a gente vai parar aqui nessa tabela. Na próxima aula, quinta-feira, a gente dá continuidade